O Kivitz disse que, na Alemanha, uma parte da igreja apoiou o nazismo. Disse mais, disse que houve uma teologia cristã que deu sustentação ao nazismo. É óbvio que isso não é completamente mentiroso, mas como é possível falar a verdade e só dizer mentira? O que está por trás dessa fala do Kivitz? Eu vou lhe mostrar que isso tem a ver com uma indiretinha na direita, na igreja, no Bolsonaro. Você vai ver como é que tudo isso está relacionado. Curta, comente e se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá! Primeiro vamos ver a fala do Kivitz. Eu não sei, eu acho que o Kivitz é o meu herege favorito. Ou então o David Leonardo, não sei. Qual é o herege favorito de vocês? Deixa aqui. Então vamos lá, vamos ver o que ele está falando. Esses caras, tudo diácono de igreja batista. O camarada, ele ia no culto de manhã. Vocês lembram, né? Ku Klux Klan, uma organização terrorista, racista nos Estados Unidos. Essa galerinha com esses capuz aí que perseguiam negros. E queimava os negros à tarde, à noite. Lembremos que a Alemanha nazista, ela não era uma Alemanha ateísta, ela não era uma Alemanha pagã, ela era uma Alemanha cristã. É bem verdade que ele, para ser justo com ele vai daqui a pouco mostrar que, ó, tá vendo, usaram a Bíblia e distorceram o cristianismo e tal. Mas eu fico preocupado porque, de fato, não era cristã. Né? Era uma Alemanha, se fosse cristã de verdade, não faria isso. Apesar de eu achar, tudo bem, ele vai explicar daqui a pouco ali, mas fica me parecendo que, rapaz, ele usa as palavras de propósito, tem hora, né, para ferir não a ideia da distorção do cristianismo, mas o próprio cristianismo. Mas enfim. Teve uma teologia cristã que deu sustentação ao nazismo. E um grupo de cristãos da igreja confessante, esses caras, eles se levantaram contra o nazismo, patrocinado e sustentado pelas igrejas. Karl Barth, Bonhoeffer. Bonhoeffer foi morto na prisão porque se levantou contra o nazismo. Um cristão, então, existe uma teologia que sustenta o nazismo. Existe uma teologia que anima um Bonhoeffer. Existe uma teologia que sustenta a escravização dos negros no sul dos Estados Unidos, mas é a mesma Bíblia que inspira Martin Luther King Jr. É a mesma Bíblia. E é engraçado, né, que assim, ele não fala assim, ó, são pessoas que distorcem a Bíblia, ele fala, não, é a mesma Bíblia, é a mesma Bíblia. Eu sei que se você espremê-lo, ele vai falar, não, acho que ele iria falar isso, estão distorcendo. Mas é impressionante como ele fala isso, ó, tinha a nação era cristã, é a mesma Bíblia. E essa comunicação dúbia, ela é horrível. Se ele falasse, ó, eles distorceram a Bíblia, ele não falou claramente. Mas tudo bem, mas vamos lá, vamos analisar isso aqui. A primeira coisa pra gente falar, e eu vou mostrar pra você o que tem por trás aqui disso aqui, tá? Bolsonaro, direita e por aí vai. A primeira coisa a se fazer é, as igrejas católicas e protestantes apoiaram o nazismo mesmo? Havia uma teologia que sustentava o nazismo? Em 1933, a Igreja Católica assinou um acordo com o regime nazista, garantindo liberdade da igreja na Alemanha. Mas, na prática, isso limitava a sua posição política. Alguns bispos inicialmente viram Hitler como um defensor contra o comunismo, mas logo perceberam a perseguição contra os padres, monges e por aí vai. O Papa, Pio XI, em 1937, publicou uma encíclica condenando o racismo e o totalitarismo nazista. Mesmo assim, a Conferência dos Bispos Católicos da Alemanha confessou que os católicos não fizeram o bastante para lutar contra o comunismo. Dá uma olhadinha nessa matéria aqui, ó. Bispos alemães admitem que a Igreja Católica foi cúmplice de crimes nazistas. E aqui nessa matéria eles dizem, como os bispos não se opuseram à guerra com um sonoro não, eles se tornaram cúmplices. E isso os próprios bispos, então, admitindo isso, ou seja, não tem como dizer, então, que a posição foi completamente correta. E entre os protestantes, algo parecido aconteceu. A maioria se calou, muitos por medo, alguns chegaram até a apoiar mesmo o nazismo, mas como bem disse o Kivitz, surgiram grupos sim de oposição, como Karl Barth, Bonhoeffer. Bonhoeffer foi morto por isso. Agora a pergunta, havia uma teologia cristã que dava sustentação a isso? Olha, o cristianismo já foi distorcido ao longo da história para apoiar projetos de poder o tempo todo. Agora, na Alemanha, o que parece ser mais preciso é que o Hitler se utilizou da igreja, pois o que de fato deu base, sustentação para o nazismo, não foi uma distorção do cristianismo. E ele nem usa essa expressão, distorção do cristianismo, ou distorção da Bíblia, ele só fala Bíblia, cristianismo. Mas enfim,
O que de fato deu base para o nazismo não foi uma distorção do cristianismo. Antes, o comunismo, o darwinismo, o panteísmo e muitas outras desgraças por aí. E aí, vale citar em especial o comunismo, que é a religiãozinha do Dukivitz. Isso porque, já que nazistas e comunistas brigaram durante a Segunda Guerra Mundial, logo conclui-se, pelos retardados e pelos mal intencionados, conclui-se que eles eram ideologicamente diferentes. Não eram! Não eram! Eles eram cães de raças diferentes, brigando pelo mesmo osso. Quando você vê um irmão brigando com outro irmão por conta de uma herança, você não supõe. Eles estão brigando, logo, eles não são parentes. Não, eles têm o mesmo sangue, mas querem a mesma herança. Eles não brigam porque são diferentes, eles brigam porque querem a mesma coisa. Isso é um retrato bem fiel aí do que os nazistas e os comunistas. Eles são muito parecidos. Tanto é que tem um livro chamado O Diabo na História, que tem aqui na minha livraria, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó. O Diabo na História. Ele mostra as semelhanças e diferenças entre nazismo e comunismo. A capa é espetacular. Porque, olha a capa, tem o título ali meio que atrapalhando, mas um rosto, uma pessoa, com duas faces ali. À esquerda, Stalin, o líder comunista. À direita, Hitler, o líder nazista. O que ele está querendo comunicar com essa capa, em que ele vai falar sobre comunismo, sobre nazismo? É como se o autor dissesse o seguinte: são faces diferentes da mesma pessoa. Ou seja, eles tinham lá suas diferenças, mas eles tinham uma essência que os unia. O Hitler declarou, por exemplo, que ele aprendeu muito com o marxismo e foi além, dizendo que a diferença entre ele, nazista, e os comunistas é que ele colocou em prática aquilo que os comunistas falaram. Ambos os regimes eram genocidas, coletivistas, totalitários, tinham um grupo ali de eleitos, tinham também um grupo de párias que eles perseguiam, tinham uma visão escatológica de mundo em que o Messias era a implantação completa do seu regime, e às vezes também o próprio líder do regime era uma espécie de Messias. Enfim, muitas coisas parecidas, muitas, uma ideia de um Estado gigantesco, mas muita coisa parecida. Tinham suas diferenças, mas eram muito parecidos. Por tudo isso que eles eram partidos de esquerda, em nada semelhantes com os partidos conservadores, com aquilo que os partidos conservadores sempre defenderam. Ok, falamos tudo isso para chegar aqui ao ponto do Dukivitz. O que está por trás da fala do Dukivitz? Olha, a igreja usou a Bíblia para apoiar o nazismo lá na Alemanha. Um partido político usou a Bíblia para apoiar um partido político de direita. E no Brasil é a mesma coisa. Esse é o grande objetivo dele. Aqui no Brasil, sabe por quê? As pessoas votaram na direita, no fascista do Bolsonaro. Estão distorcendo a Bíblia. É um projeto político. Quando a igreja define o homossexualismo como pecado, isso é uma distorção, é usar a teologia para apoiar uma ideologia política da direita, do conservadorismo. Já viu o lema esquerdista? Acuse-os do que você é? É o que o Dukivitz está fazendo. Na Alemanha, eles usaram uma teologia para dar base a algo absurdo, o nazismo. O Dukivitz faz isso. Usa uma teologia, uma distorção da Bíblia, para apoiar uma ideologia nefasta, demoníaca, o comunismo. É exatamente isso que ele faz. Tem um livro, esse livro aqui, ó. Esse livro é muito bom. Shepherds for Sale. Aqui, dá para vocês lerem aí, como líderes evangélicos negociaram a verdade a favor da agenda esquerdista. O lema do livro, a tese do livro é muito simples. Um professor de ciência política chamado Paul Kengor, disse que os comunistas se infiltraram nas igrejas protestantes lá nos Estados Unidos entre 1920 e 1950. Ele disse que descobriu que os comunistas usavam uma linguagem de justiça social não porque acreditavam em Jesus, mas para enganar os crentes. Eles eram ateus, mas sabiam imitar termos bíblicos para fins políticos. Eram ateus, mas sabiam imitar termos bíblicos para fins políticos. Um exemplo mais clássico disso, e até bem antes, o movimento feminista, que se infiltra na igreja e a partir daí passa a existir pastorado feminino. Até antes do movimento feminista, não existia uma pastora sequer, diz Wayne Grudem, até 1848. Os comunistinhas, o feminismo é um bracinho do comunismo. As feministas se infiltram na igreja, pronto, aí começa a mudar o linguajar. E no livro, Shepherds for Sale, o autor dá vários exemplos disso, dos comunistas se infiltrando na igreja e usando a igreja como plataforma para alavancar as suas ideias de esquerda. Um exemplo,
Eles usaram a Bíblia e a moralidade cristã para... usaram o discurso do amor ao próximo em prol da causa verde, do meio ambiente. A autora, cita uma organização evangélica chamada Evangelical Environment Network, Rede Ambiental Evangélica. E pasmem, recebia dinheirinho, sabe de quem? Da organização dos Clintons, aquela galerinha que defende o aborto. Essa organização evangélica, a favor do clima, do meio ambiente, tinha um slogan. Teve uma campanha que eles fizeram. Que carro Jesus dirigiria? E o lema era, se você ama o próximo, olha aqui, tá vendo? Usando o linguajar bíblico. Se você ama o próximo, você não pode poluir o ar que ele respira. Fizeram uma carta para proteger o meio ambiente, mas não tinha quase nenhum cientista assinando a carta. Sabe quem assinou a carta? O Rick Warren, sempre ele, né? Acho que é meu herege favorito, sempre ele. Agora, posteriormente, aí sim um documento assinado por cientistas, eles mostravam estudos falando que o problema não era catastrófico e que o programa para reduzir carbono seria extremamente custoso e fútil, inútil. No documento eles falavam do real problema, principalmente para os pobres, falta de desenvolvimento. Agora, tudo isso usando a igreja, usando o discurso de Jesus, do amor ao próximo. Por quê? Por trás da defesa do clima estavam os melancias. Que melancias? Verde por fora, vermelho por dentro. Defendendo o clima por fora, comunista por dentro. Ou seja, durante a Guerra Fria, os comunistas disputavam com os Estados Unidos para provar quem produzia mais, a economia socialista ou a economia capitalista. Perderam mais de 100 milhões de mortes, a maioria de fome, na União Soviética e nos países comunistas. Então eles mudaram de estratégia. Se antes brigavam para saber quem produzia mais, agora eles acusavam os Estados Unidos de produzir demais. E aí, isso poluía o meio ambiente. No final, era tudo mentira. Era só desculpa para controlar a economia. Se antes eles tentaram usar o proletariado, os operários para controlar a economia, agora eles usam o clima. Tá vendo? Aí eles falam do clima para quê? Para restringir a economia americana. Agora, sabe uma coisa interessante do livro? Desse livro aqui? A autora, ela fala o seguinte, a grande mídia americana, ela semeou a seguinte ideia na cultura americana. Sabe por que a população tem votado em candidatos mais conservadores? Porque as igrejas foram cooptadas por um projeto político da direita. É a mesma ideia que o Kivitz está semeando aqui. Sabe por que evangélicos votaram no Bolsonaro? É um projeto político. E na realidade é o contrário, né? Sabe por que tanta gente já votou na esquerda? Justamente porque é um projeto político. A esquerda infiltrou-se na igreja. Lembra do Lula falando sobre isso? Lula critica o uso da igreja como palanque. Eu não sou favorável à ideia de um político, seja Bolsonaro, qualquer um, ir no culto, detesto isso. Mas não é só disso que ele está falando. Ele está dizendo que sabe por que tem muita gente votando na direita? É por conta disso. Esses pastores estão recebendo alguma coisa. E Shepherd for Sale, no livro Pastores à Venda, a autora diz justamente o oposto. É a esquerda que tem feito isso. E ela dá vários exemplos assim, de dinheiro mesmo. Dinheiro grande que os pastores famosos lá nos Estados Unidos receberam para defender a esquerda. A verdade é o seguinte, a esquerda tem perdido espaço a cada dia mais entre evangélicos. E a estratégia agora então é dizer o quê? Que isso está acontecendo porque as igrejas foram cooptadas pela ideologia conservadora e por aí vai. E eu nem nego que sempre existe distorções, inclusive em relação ao conservadorismo. Mas a verdade mesmo é que o Kivitz nos acusa do que ele faz, e a verdade é que muita gente está votando na direita porque tem sido despertada, tem aprendido, principalmente pela internet, sobre o que é ser esquerdista e como que a esquerda é contrária à fé cristã. Então essas pessoas têm buscado mais candidatos à direita. De modo que se um jumento aparecer lá, se candidatando, dizendo o seguinte, sou a favor da religião, para proteger a religião, sou a favor da família, não vamos ficar pervertendo crianças na escola. Sou a favor da iniciativa privada. Sou a favor de um Estado menor. Sou a favor de que as pessoas tenham o direito de se defender. Então, se um jumento defender essas coisas, eu vou votar nele. E foi isso que aconteceu. Simplesmente apareceu um candidato falando de coisas mais parecidas com aquelas que os evangélicos acreditam e por isso votaram. É simples assim. Tem nada de uma ideologia que deu sustentação. Não, é só isso. Mas, o Kivitz está nos acusando daquilo que ele faz. Ele tem uma teologia em que ele distorce a Bíblia para apoiar uma ideologia política. Lembra quando ele falou sobre atualizar a Bíblia? A fala foi nesse contexto. No contexto que dava a entender que o homossexualismo não é pecado mais. É isso, é um lema esquerdista. Acuse-os do que você é.
Ele disse que na Alemanha usaram a Bíblia, distorceram a Bíblia para apoiar o nazismo. É o que o Kivitz faz. Ele usa a Bíblia, distorce a Bíblia para apoiar a esquerda. Deixe seu comentário aqui sobre esse vídeo, o que você achou? Qual o seu herege favorito? Deixa aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo.